Tá? Vamos copiar o endpoint. É do tipo post, é uma ação, certo? A segunda chamada que a gente vai realizar aqui é a de add cadastro. Vamos agora colocar um repeating group aqui, tá? Para mostrar o que tem aqui no nosso banco de dados, a gente vai mostrar aqui no Bubble. Deixa eu fazer uma observação. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma, tá? Da nossa série de aplicativos feito em Bubble, uma das principais plataformas no code e low code de desenvolvimento de aplicativos web e mobile. Essa série que a gente está fazendo agora é uma série especial de integração de banco de dados externos no Bubble. Tá? Na primeira aula, a gente tratou de um modelo de banco de dados de SQL, MySQL. Nessa aula agora, nós vamos integrar o Bubble à plataforma Zano, tá? Que, na minha opinião, é atualmente a plataforma de bancos de dados externos mais poderosa que existe, mais rentável na questão custo-benefício, e é simplesmente poderoso isso aqui. Nós vamos fazer uma aula de integração na conta gratuita, que já é cheia de benefícios já. Nessa aula nós vamos aprender a visualizar os dados da nossa tabela, que a gente vai criar no nosso banco de dados externos. Nós vamos adicionar clientes na tabela, nós vamos criar uma tabela exemplo de clientes. Nós vamos deletar esses clientes e nós vamos modificar, atualizar esses clientes. Então nós vamos fazer na nossa API 3 chamadas, com a configuração de 3 chamadas da nossa tabela, e a gente vai ver isso tudo funcionando aqui no Bubble. Tá? Se você chegou no nosso canal agora através desse vídeo, não deixe de ver o primeiro vídeo dessa série especial e as outras playlists do nosso canal. A gente tem playlist de desenvolvimento de PDV universal, de plataforma EAD, de fórmulas e funções usadas em Excel no processo seletivo e ambiente empresarial, e aulas gerais sobre as principais funções no Bubble, na nossa playlist de introdução ao Bubble. Tá? Muito obrigado aí para você que está aí prestigiando a gente, assistindo essa aula. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, já deixar o like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike também no final da aula, não tem problema. O importante é que você interaja com a gente, tá certo? Compartilha e comenta, deixa os comentários lá o que você achou da nossa aula, tá bom? E sem mais enrolação, galera, vamos lá para mais uma aula agora, tá? Como que funciona? Eu criei aqui um passo a passo simples, tá? A gente vai utilizar o Xano como banco de dados externo, não é Xano, perdão, é Zano. Zano como banco de dados externos em Bubble. O que é o Zano? O Zano é um banco de dados relacional. É diferente das soluções NoSQL, como o Firebase, por exemplo, o Xano é um back-end que utiliza uma abordagem mais tradicional com o uso de bancos de dados relacional. Passo a passo de integração ao Bubble. A gente vai acessar esse link aqui para criar a nossa conta, tá? Aqui tem as vantagens da conta gratuita, todas essas vantagens aqui, tá certo? E após a gente criar a conta na plataforma, a gente vai fazer a nossa primeira tabela lá, que vai ser utilizada na integração dos dados externos do Bubble, e vai configurar no Bubble a instalação dos plugins que serão utilizados na aula. A gente vai utilizar o API Connector, né, porque a integração é através de API, e o BipTouch, que é um alertazinho das funções que a gente for fazendo. A API é só chamadas. Depois a gente vai criar a nossa página de visualização e edição de dados externos armazenados na plataforma do Xano. Tá? Zano, perdão. Toda hora eu falo o nome errado, é Zano. Para a gente criar a nossa conta, a gente vai acessar o link, então, certo? Ó. Sign up with an e-mail, que é cadastrar-se utilizando o e-mail.
certo? Você pode se cadastrar com a tua conta Google também se você quiser, ou com a tua conta do GitHub. Vamos se cadastrar com um e-mail aqui, tá? O nome vai ser... Vou colocar o nome aqui do canal, tá? Canal Rincão Informática, @gmail.com. Vamos colocar uma senha aqui, certo? Aceitar os termos e condições, sign-up. Vai começar a criar a nossa conta. Está perguntando como eu me descrevo como desenvolvedor de back-end. Eu sou um iniciante. Eu sei o que estou fazendo e preciso de ajuda. Tá? Mais ou menos isso. Como você descreve, eu me descrevo. Um desenvolvedor no Code. Qual o seu objetivo de utilizar o plano? Why do you plan using Xano for? Ideias novas, né? Desenvolver projetos, prototype ideas. Vamos chamar de BD teste aula, certo? Nosso banco de dados inicial. Então, o que a gente vai utilizar? Qual plataforma? No Bubble. Olha quantas plataformas ele tem suporte já desenvolvimento, tá? A gente vai utilizar o Bubble. Você quer importar algum banco de dados de algum outro serviço? Não. Vamos começar do zero. No, I'm start fresh with Xano. Ele já cria por padrão uma tabela usuário. A gente vai criar uma tabela nova. Cadastro de clientes, que é o que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. A gente vai incluir o CRUD, criar, ler, atualizar e deletar. São as funções que a gente vai utilizar nas APIs, tá? Ele já cria automaticamente todas as chamadas. É fantástico isso aqui. Continua, tá? E a gente vai usar a tabela cadastro de clientes, então a gente não quer fazer autenticação agora, tá? Então não vai ter login nessa aula, a gente vai conectar direto para ver como é que funciona. Numa outra aula a gente desenvolve a questão de login e de autenticação na plataforma. Então no login require, não precisa, tá? Aqui é para a gente revisar as nossas configurações iniciais e criar o nosso espaço de trabalho. Tá criando. Já criou o nosso espaço de trabalho, tá? Se a gente vier em database, a gente já tem as duas tabelas que ele criou, que é cadastro de clientes e usuários, tá? A gente vai selecionar cadastro de clientes. A gente vai criar campos aqui, ó, do tipo texto, que vai se chamar nome, o nosso primeiro campo da tabela. Ele é requerido, é obrigatório? Sim. A gente cria. Deixa eu tirar aqui o negócio aqui da aula que está dando uma atrapalhada. Salva. O segundo, a gente vai colocar telefone, tá? Também é obrigatório, certo? E o terceiro, vamos colocar aqui também como texto, idade. Também é obrigatório. A gente vai utilizar esses três campos por enquanto, certo? Se a gente utilizar, vamos inserir o primeiro cadastro aqui para a gente ver já na nossa tabela um cadastro inserido. Então, nome. Vou colocar meu nome aqui. Vamos colocar um número fictício. 21988776655. E a idade pode colocar a idade verdadeira, não tem problema não. Então a gente, tem a primeira atualização aqui, certo? A gente vai vir agora na nossa API aqui, ó. Tá? A gente vai escolher o default, que é o padrão. Lembre-se que a gente não escolheu nenhuma autenticação por enquanto. A gente clica aqui e ele vai dar na nossa tabela de cadastro de cliente as chamadas que ele já configurou. Ele já deu automaticamente cadastro de cliente para listar todos os clientes no nosso repeat grupo, adicionar, deletar, buscar e editar.
Nessa aula de hoje a gente vai mostrar tudo, vai adicionar, vai deletar e vai editar, tá? A gente não vai fazer a configuração de buscar não. Isso aí a gente envolve colocar uma search box lá e aí tem outras configurações que tem que fazer. O importante é a gente aprender a fazer a integração hoje. Beleza? E aqui a tabela de usuários a mesma coisa. Então, feito aqui no nosso cronograma, a gente acessou a plataforma, criou a primeira tabela, tá? Agora a gente vai no Bubble criar, instalar o plugin e a API, certo? Vamos lá. A gente vem aqui no Bubble, eu criei aqui nos aplicativos de desenvolvimento das aulas, integração Channel e Bubble, um aplicativo do zero que eu criei, tá? Não tem nada nele, a gente vai fazer do zero. Primeiramente, a gente vai vir em plugins e nós vamos instalar dois plugins, tá? Que nem eu falei. O primeiro é o API Connector, tá? Esse aqui, ó. E o segundo é o Message Beep Toast Notify, que é Alert Toast Message Notify, do Renato Assi, que é os alertazinhos. A gente vai utilizar só esses dois, tá? Aqui no API Connector, a gente vai adicionar uma API, tá? A gente vai chamar ela de integração Zano, certo? E a gente vai fazer aqui as chamadas. A primeira chamada, o que é aqui que a gente tem? De query, é a primeira query, né, que fala. Ao cadastro de clientes records, é mostrar todos os usuários, certo? Se a gente clicar nela aqui, ó, edit endpoint, copy endpoint link. Se a gente copiar aqui, vamos clicar nela aqui para vocês verem, tá? Aqui tem uns inputs, se a gente botar para rodar, ela aparece algumas coisas aqui, tá vendo? Ela tá em branco, ó. Vamos copiar o endpoint dele, certo? Ó. Vai ser Zano. Essa primeira API aqui vai se chamar Zano listar clientes, tá? A gente cola um endpoint aqui. Qual é o tipo dela? Vamos ver aqui. É do tipo GET, certo? Ele já indica aqui já. A query do workflow é do tipo GET. Então a gente vem aqui, mantém do tipo GET e é data, porque a gente vai puxar os dados que tem lá. Não é uma ação que a gente vai fazer. A gente roda ela já retorna os valores para a gente, tá? Com os campos que a gente criou na nossa tabela lá. E a primeira chamada já está funcionando. Beleza? A segunda chamada que a gente vai realizar aqui é a de ADD cadastro de clientes. É do tipo post, tá? Então a gente vem aqui, copia o endpoint dela. Vamos abrir ela. Tá? Vamos copiar o endpoint dela. É do tipo post, certo? Vamos lá. Adicionar outra chamada. Vai se chamar Zano adicionar clientes. É do tipo action, que é uma ação que a gente vai fazer. Post, tá? Cola aqui. E a gente tem que buscar aqui nele também o corpo dele, tá? Ó, a gente vai copiar aqui o body, certo? Cola aqui. Aqui a gente abre e coloca nome. Abre a chavezinha aqui, nome, telefone, a mesma coisa, tá? Telefone. Nome. E aqui idade.
A gente desmarca aqui o private, tá? Ignorar os em brancos. Como primeiro configuração para o Bubble reconhecer, vamos colocar um cadastro novo aqui. Carlos, telefone 21 977 66 5544 e a idade 52, vamos colocar assim, certo? Vamos incluir os erros, né? E vamos inicializar essa chamada. Já retornou os valores, então a nossa chamada lá na plataforma de adicionar clientes também está funcionando, beleza? Vamos para a próxima aqui. Essa vai se chamar deletar clientes. Zano deletar clientes. Tá. Do que ela é? Do tipo delete, certo? Ó. A gente copia isso aqui. Vem aqui. Antes de copiar essa parte aqui, vamos copiar o endpoint que tem que fazer uma alteração aqui. Tá? Cola o endpoint. Ele está mandando a gente mudar as chaves para colchetes, tá? Use for params. Então, a gente, como é um parâmetro de deletar, a gente tem que trocar para colchetes. Aqui. Beleza? E como a gente já tem dois cadastros aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui e já colocar lá também. Como a gente já tem dois cadastros aqui, certo? Quer ver? Database. Já tem dois, certo? O valor aqui a gente coloca 2, tá? Incluir erros. E vai ser do tipo delete, certo? E cola aquele coisa que a gente fez aqui, ó. Por que 2? A gente vai puxar o último da nossa tabela para depois ele reconhecer a mecânica e quando a gente selecionar no repetir grupo lá, qualquer numeração que a gente selecionar ele deleta, tá? Inicializar. Ó, já reconheceu também está configurada a nossa chamada de deletar cadastro. A gente salva, ok? E por último aqui na nossa aula a gente vai criar a chamada de atualizar clientes, né? De alterar. Zano atualizar dados clientes, certo? Qual o tipo que ela é? Do tipo post, tá? Vamos copiar o endpoint. É do tipo post, é uma ação, certo? Copia o endpoint. Nós também vamos ter que mudar os parâmetros aqui, tá? De chaves para colchetes. Nós vamos alterar todos os campos, certo? O valor aqui vai ser 1, porque como a gente configurou a chave de deletar, e quando a gente executa, ele já deleta a primeira aqui, ó. Então, o que restou foi o 1. Então, o valor aqui vai ser 1, certo? Atualizar dados. Valor 1. Vamos copiar o corpo dele. API. Editar cadastro. Run debug. Tá aqui. Tá? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com o adicionar, porque agora a gente está atualizando. Está editando. Cola aqui. Certo? Abre chaves, nome, fecha chaves, telefone a mesma coisa. Fecha chaves. Peraí, o que deu aqui?
a conta-chave aqui. Agora foi, tinha um erro aqui em cima, em vez de fechar a chave estava com ponto. E idade é sempre entre aspas, tá, gente? Abre chaves, idade, fecha chaves. Tá? Desmarca o privado, senão a gente não consegue visualizar. Por que eu sempre desmarco o privado aqui? Porque senão não consegue aparecer aqui na plataforma, tá? Ignora os brancos, inclui os erros, tá? Hello blank, tá, vamos ver. Vamos colocar aqui, tá lá usando como, vamos ver a mudança. Deixa eu ver aqui, pera lá que eu tô. Anderson, vamos ver aqui. José. Também configurado com sucesso, certo? Todos os campos aqui, incluindo os erros, a gente salva. Então as 3 chamadas estão configuradas, ok? Se a gente vier aqui, ó, e atualizar, ele já fez a alteração, tá vendo? Então a API de edição de dados também está funcionando. Beleza? Agora a gente vai lá para a plataforma no Bubble lá, para a gente visualizar essas coisas todas aqui e através da nossa página da plataforma, a gente adicionar, deletar e fazer as alterações aqui na nossa tabela de bancos de dados externos do Zano. Beleza? Então aqui na nossa plataforma Bubble, vamos configurar os campos aqui em que a gente vai executar as ações e visualizar a nossa tabela lá. Tá? Vamos começar aqui com inputs, tá? Esse primeiro input vai se chamar nome. Cadastrar nome. Não vamos ter nada no placeholder dele, certo? Tira a formatação. Vamos colocar aqui uma cor mais... Isso. Copia ele. O segundo vai ser telefone. Copia ele também. E o terceiro vai ser cadastrar idade. A gente vai colocar... deixa eu ver a altura que está isso aqui. Está muito grande. Vamos deixar com 35, com 40. Tá bom. Esse também 40. Também 40. Vou colocar um botão aqui. Que ele... Ah, tá aqui. Não entendi nada desse bug aqui agora, mas vamos lá. Botão. Cadastrar clientes. Certo? Cadastrar no nome aqui. Cadastrar. Vamos tirar os padding dele para ficar centralizado o nome ali. Botar uma cor diferente aqui, vamos lá. Tirar essa condicional aqui. Quando a gente clicar no botão, a gente vai vir em plugins, integração Chano, adicionar cliente aqui, ó. Adicionar clientes, tá? Ele já mostra os 3 campos aqui que a gente tem que
colocar, então o nome vai estar no input, cadastrar nome e o seu valor. O telefone input, telefone, o seu valor. Tá? Idade, input, cadastrar idade, o seu valor. Feito isso, a gente dá um reset no inputs, certo? E dá um alertazinho de cadastro efetuado. Cadastro efetuado. Tá? Vamos colocar aqui na 3 milissegundos de tempo, na cor verde, centralizado. E vamos colocar o tamanho 26 da fonte. E depois disso a gente vai atualizar a página. Por quê? Porque para mostrar no Repeat Group, como é o banco de dados externos, tem que atualizar. Tá? Que ele não tem essa atualização sozinho, ele não faz isso em tempo real. Vamos fazer um teste aqui. Vamos visualizar. Vou tirar isso aqui. Vou fazer mais uma função aqui. Tá? Element Actions, set focus no input cadastrar nome. Vamos lá, ele já vai setar direto aqui, ó. Vamos colocar o Anderson, já que o Anderson foi comandado para José, o telefone 988776655. Cadastrou, resetou, setou de novo com o input nome. Tá? Para saber o que é isso aqui, vou colocar isso aqui só rapidinho para a gente saber o que é cada coisa aqui. Tá? Então aqui vai ser nome. Aqui vai ser telefone. Aqui vai ser idade. Aí aqui a gente visualiza e sabe o que é qual, tá? Certo, tá bom. Só para a gente saber. Vamos pro próximo aqui. Maria. Vamos ver se está funcionando? A gente vem aqui e atualiza a nossa banco de dados aqui, ó. Já entrou o Anderson e Maria. Então a nossa API de incluir clientes, a nossa chamada está funcionando. Vamos agora colocar um repeating group aqui, tá? Para mostrar o que tem aqui no nosso banco de dados, a gente vai mostrar aqui no Bubble. Deixa eu fazer uma observação. Como a gente configura as queries, as chamadas, o Usano trabalha a integração das tabelas, a relação das tabelas através do ID. Esse campo aqui não é modificado. Quando a gente faz a chamada e a gente utiliza um valor para a gente configurar, ele deleta aqui, tá? Depois, uma vez que ele deletou, ele não deixa voltar. Então, por isso que está 1, 4, 6 e 7. Se eu fizer um novo lançamento aqui, vai entrar como 8. Quer ver? Ó. Assim ele vai fazendo a relação do banco da tabela de banco de dados, os registros deles, tá?
quando a gente colocar o repetir grupo aqui, vai aparecer exatamente como está. 1, 4, 6, 7, 8. Se a gente quiser que apareça em ordem, é só a gente configurar no repetir grupo o current index. Aí ele aparece desse jeito. Mas ele sempre vai estar fazendo a relação e vai estar fazendo o controle das APIs e da tabela de banco de dados através do ID. E esse campo a gente não consegue mexer, tá? Vamos inserir aqui um repetir grupo, né? Ele vai ser do tipo listar clientes, os dados dele, e a gente vai fazer uma busca na API externa, que é a chamada que a gente fez de listar clientes. Tá? Vamos colocar sem limite de linha, o tamanho da linha é 30. Vamos inserir inputs aqui. Tá? O primeiro vai ser o input ID. O conteúdo dele vai ser current cell channel listar clientes ID. Vou deixar com 30 também. O tamanho do da nossa linha do repetir grupo. Vamos copiar ele. Esse vai ser o nome. E aqui, corrente cells, listar, Zano listar clientes nome. Então já fez a pegada aí, né? Vamos colocar os outros aqui. Esse vai ser o telefone, certo? Ctrl D. Esse vai ser o idade. A gente vem aqui e muda idade. Beleza? Eu vou só tirar aqui a borda dele e o arredondamento. Roundness 0 e sem borda. Certo? Esse aqui também. O que eu vou colocar aqui na frente do ID? Corrente Cells, Channel Listar Cliente, ID, espaço, traço, espaço. Vamos visualizar aqui. Ó. Já tem, tá, lembra que eu falei aqui que é de acordo com o que está aqui, ó, ele mostra, certo? Se a gente quiser que isso aqui fique em ordem no bobo, a gente faz assim, ó. Vem aqui, em vez de ser Current Cell Channel Listar Clientes ID, a gente coloca aqui o Current Cell Index, ó. Ele aparece em ordem, beleza? Deixa eu fazer aqui. Vamos colocar uns textos aqui também para poder mostrar, certo? Aqui vai ser número. Esse aqui vai ser nome. Caramba, que susto com a bomba aqui fora. Detesto bomba. Ctrl D, copia, certo? E aqui vai ser idade.
Vou colocar aqui em negrito, vamos ver. Vamos fazer assim, ó. Agrupa os três, né? Os quatro, na verdade. Arrange Group Elements em Fixa Container. A gente vai chamar de grupo cabeçalho clientes. Tá? Remove a formatação. Sem borda. O fundo dele vai ser flat color. Vai ser do tipo escuro assim. Tá? A gente traz ele até aqui no Repetir Grupo. E aqui a gente muda as cores dos inputs para branco. Esse é um toque que eu tenho de design, de deixar o mínimo de design. Vamos colocar aqui mais dois campos. Vou poder mais dois. Ícones. Dois nomes aqui dos ícones das ações que a gente vai fazer. Esse vai ser editar. Esse outro aqui vai ser excluir. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Isso aqui eu estou fazendo, gente, eu faço sem falar, mas é só ver o que eu estou fazendo aqui, tá? E fazer igual. Se quiser aprender, dá um pause aí no vídeo aí, ver o que eu estou fazendo. É só questão de layout, aqui não é função nenhuma não, é só para organizar o que a gente está vendo, tá? Agora sim, agora eu vou vir aqui, vou inserir um ícone, aqui ó. Vai ser do tipo trash, lixeira, né? Vamos mudar a cor dele para vermelho. Vamos tirar a formatação e vamos tirar os padding dele. 0, 0. Você vai mudando apertando o Tab aqui, tá? Botando os valores. Ó. Vou botar o tamanho dele de 28 por 28. Ele caber aqui dentro aqui. Tá? Ok? Vamos ver como é que ficou aqui. Aí, tá mais ou menos organizado, né? Vamos fazer agora a função de deletar. A gente clica aqui no nosso ícone de lixeirinha, né, no trash. A gente vai em Edit Workflow, tá? A gente vai vir no plugin aqui e vai buscar a chamada de deletar. Não está aparecendo aqui, tá? Eu já verifiquei aqui, eu vou mostrar onde é que eu errei para essa configuração. Vocês corrijam aí, por favor, tá? A gente vem em plugin, a nossa chamada de deletar tinha o corpo aqui, eu deletei o corpo, tá? E ele estava como data, ele não é data, ele é uma action, tá? Certo? Vamos ver qual é o último banco de dados que a gente tem aqui. Que eu fiz aqui na configuração, seria o 11, certo? Na relação de ID dele, no controle de ID dele de cadastro da tabela. Então a gente vem aqui, marca o 11, porque a gente está alterando a nossa chamada, mudou de data para actions,
deletou aqui. A gente reinicializa ela, ela aceita a configuração, a gente vem aqui no workflow, tá? Isso aí ocorre, é o que eu já falei, a gente está aprendendo junto, tá? Acreditem que a gente está aprendendo junto e adquirindo conhecimento e tecnologia gratuito junto. Então, quando a gente clicar no ícone da lixeira, a gente vai vir em plugin. Agora ela aparece aqui, que ela está como uma ação. Integração de clientes, certo? O que a gente vai buscar? O Current Cell Channel Listar Clientes, tá? ID. Certo? Então ele vai deletar. Quando a gente clicar lá, ele vai deletar a linha que a gente selecionar. Vamos fazer o teste. Beleza? Quando clicar na lixeira, vai buscar a integração, Current Cells, Channel Listar Clientes ID. Vamos ver se funcionou. Vamos pegar aleatório aqui, o número 4. Depois de deletar, tá? Vamos colocar aqui pip. Cliente deletado. Deixar na cor verde, vermelha, que ele foi deletado, né? Um alerta. Não vou colocar pop-up de alerta, de ter certeza dessas coisas, nada. É só para a gente ver a função, tá? Neutralizado. Isso aí você faz de acordo com o que você quiser aí. E atualizar a página. Vamos ver aqui. Vamos deletar o 6, Maria. Já saiu daqui, certo? Se a gente atualizar aqui, ó. Saiu daqui também. O último registro que ele fez no ID aqui foi o 10. Vamos cadastrar 2 novos aqui, tá vendo? Tá aparecendo ali, ó. Eu tô sem inspiração para nomes. Vamos lá. Mário. Marcos. Entrou aqui 11, 12, 13. Vamos colocar mais um. 988332255, idade 22. Pronto. Vamos deletar aqui para a gente deixar na ordem a Beatriz, tá? O Anderson e o José. Vai ficar Mário, Marcos e Vanessa. Vamos ver aqui. Mário, Marcos e Vanessa. Então, até aqui a gente configurou com sucesso a nossa função, nossa chamada de adicionar clientes e deletar clientes. Vamos fazer agora, para a gente concluir a nossa aula, a chamada de editar clientes. A gente vem aqui, tá? Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu posso fazer diretamente no Repeat Grupo, criando um custom state de alteração de dados, que é o que eu vou fazer aqui, que é interessante a gente aprender isso também. E através do pop-up, que a gente display lá os dados do pop-up e atualiza como a gente já aprendeu em aulas anteriores. Vamos colocar 2 botões aqui, tá? Acho que está 30, não é isso? Esse vai ser o editar. Botão editar, cadastro,
Vamos copiar ele, vamos colocar o outro aqui. Esse vai ser o salvar. Ele ficou fora do repeating grupo aqui. Deixa eu ver. Espera lá. Ele saiu da linha do repeat grupo. Agora ele ficou. Salvar. Nós vamos agrupar os itens, tá? Arrange, Group Elements and Fixed Container. Ele vai agrupar aqui. A gente vai chamar esse grupo Channel Star Clientes. Pode ser. Nós vamos colocar um custom state nele, tá? Vai se chamar modo edição e vai ser do tipo yes ou no, certo? E o valor padrão é null. Esse custom state. Quando a gente clicar no botão editar, tá? A gente vai vir no Element Actions, Set State, o que? O grupo Channel Star Clientes, o Custom State modo edição, a gente vai colocar no valor de yes, que é para a gente editar. Tá? E nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uma condicional aqui. Vou remover essas 3 condicionais aqui e vou colocar uma. Quando o grupo Channel Star Clientes modo edição for yes, ele vai mudar a coisa aqui, vai botar background color, quer ver? Background style, o que vai ser? Flat color, certo? E background color, a gente vai colocar uma cor cinza aqui, ó, cinza clarinho, que é para a gente saber que está em edição, tá? Vamos copiar essa condicional e vamos colocar nos outros aqui. Certo? Então, quando a gente clicar nesse botão aqui, ele vai entrar no modo de edição, vai permitir a gente alterar as funções, os dados dos nossos campos, e para a gente saber que está acontecendo isso, ele vai estar na cor cinza, tá? E além disso, a gente vai fazer um set focus aqui. Set focus no campo input cadastrar nome. É esse o nome que está aqui, né, no repeat grupo. Deixa eu ver. Input nome. Cadastrar nome está aqui em cima, tá? Input nome. Então é input nome. Input nome. Vamos ver aqui. Tá normal, certo? A gente não consegue fazer nada. Se a gente clicar em editar, a gente já consegue alterar os dados, ó, tá? Certo? E para a gente salvar, a gente vai configurar o botão agora para a gente salvar essa alteração.
Tá? Se eu vier aqui, ó, ele volta porque ainda não tá, ok? Para configurar o botão de salvar agora, a gente vai vir aqui no design. Quando a gente clicar em salvar, tá? Ele vai plugin Channel Clientes atualizar, tá? Aqui é o Parental Groups Channel ID, se eu não me engano, certo? O nome aqui é input nome do seu valor. O body é input telefone, né, body? Telefone seu valor. Idade, input idade o seu valor. E vai um element actions set state, vai colocar o grupo channel listar clientes, o modo edição em no, tá? E vai atualizar a página. Navigation, refresh the page. Vamos colocar aqui um bip também. Cliente alterado. Com sucesso. Atualizado. Vou deixar azul. 3000 milissegundos. Centralizado. Tamanho 26. Vamos ver se ficou funcionando essa função. Vamos lá. Vou alterar aqui o Marcos. Editar. Vou dar um nome para Anderson. E a idade 47. Salvar. Ele entrou em último aqui, mas ele alterou, tá vendo? Anderson, e a idade 47. A gente vem aqui, tá o 13 tá Marcos, idade 60, tá? Vamos atualizar aqui. Ele mudou para Anderson, idade 47. Então assim fica funcionando a nossa função de editar clientes. E a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Com o propósito que a gente fez inicialmente no tema dessa aula. Para você que não quiser ficar visualizando assim, ó, como eu falei, é só você vir aqui, tá? E em vez de botar o ID aqui, ó, você coloca o Current Cell Index, tá? Olha como é que ele vai ficar. Certo? Se gostou, já deixa o like, tá? Se não gostou, dá o seu dislike também. Se durante o desenvolvimento da nossa aula teve alguma informação aqui incorreta e você souber a correção, coloca lá nos comentários do vídeo, tá? A correção, aonde a gente errou e a correção, que a gente vai fazer um vídeo atualizando, fazendo a correção do erro. Vai citar você te agradecendo, tá? Mais uma vez, se não for inscrito, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para que você sempre receba atualização sobre os conteúdos novos do nosso canal. Comenta, tá? Compartilha com os amigos para que muito mais pessoas, assim como nós, tenham acesso a conteúdo gratuito, de forma gratuita, tá? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço, gente. Tchau.